Fala galera, beleza? Professor Elias aqui chegando na área para mais uma aula de gastronomia. Aula 3 de planejamento de cardápio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quais são as competências e as habilidades necessárias para desenvolver um bom cardápio? Se você não sabe, já fica comigo, já salva esse vídeo, já chama aí o seu colega para compartilhar, mas antes disso, deixa eu rodar aqui a nossa vinheta, beleza? Então, minha gente, sem mais nem longas, então vamos nessa para as habilidades necessárias para desenvolver um bom planejamento de cardápio. Nos vídeos anteriores, se você está chegando aqui no canal, nosso canal hoje, eu sou o professor Elias Marques, professor de gastronomia, e esta é a aula 3 de planejamento de cardápio. Está sensacional. Se você chegou aqui, assista a aula 1, assista a aula 2, certo? Para chegar aqui para que você pegue todo o nosso conteúdo, beleza? Então vamos nessa. Nós vimos na aula 1 o conceito clássico de cardápio, né? A história de desenvolvimento da comensalidade relacionada ao cardápio. Na aula 2 nós vimos uma citação de Bernardes lindíssima sobre o que é cardápio e as suas funções. E hoje nós vamos trabalhar exatamente o planejamento, ou seja, as competências necessárias para desenvolver um bom cardápio. Se você está chegando no meu canal agora, Comida e Cozinha, é um canal só de gastronomia, que você vai encontrar diversas aulas maravilhosas para você que está pensando em fazer um curso de gastronomia, ou para você que é um verdadeiro gourmet ou um gourmand, que gosta da arte do comer e beber. Então esse é o seu canal, já compartilha, deixa aí o seu like, deixa seu comentário que eu vou responder, beleza? Então, gente, as habilidades necessárias para desenvolver um cardápio, cada vez mais a gente precisa estar atento, né? Olhar exatamente as minúcias para desenvolver um cardápio, ou seja, quais são as necessidades do meu comensal? É a primeira coisa que você precisa entender. Qual é a necessidade desse indivíduo? Em que etapa da vida dele está? É criança? É adulto? Você está desenvolvendo um cardápio para um grupo de idosos? Está fazendo um cardápio para um evento corporativo, para uma empresa? Você está fazendo um cardápio para o Dia dos Namorados, para o Dia das Mães, Dia dos Pais? É um jantar? É um jantar harmonizado com vinho? Olha que maravilha! Então eu preciso exatamente entender quais são as necessidades do meu comensal, certo? Dito isto, sabendo e sabedor das necessidades do meu comensal, eu já começo a planejar o meu cardápio. Então, um bom planejamento de cardápio, o que ele permite? Já pega caneta e papel para isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente planeja um cardápio, a primeira coisa que ele vai nos permitir é a ampliação dos negócios. Afinal, o cardápio ele é exatamente uma carta de negócios. Um bom cardápio, ele exatamente permite a ampliação do negócio, porque ele é uma ferramenta de venda. Ele comunica ao seu comensal aquilo que você tem para vender. Ele conta a história da gastronomia ou da culinária em que você está inserido através dos pratos. Então, quando eu abro uma lista, né, um cardápio, eu estou exatamente bebendo da história da gastronomia através dos pratos, através das bebidas, através dos drinks ali relacionados, ou através até mesmo de uma carta de vinho, do cardápio de um vinho, de uma carta de vinho. Porque há restaurantes que colocam estritamente vinhos de restaurantes étnicos. Ou seja, se o restaurante é italiano, tem muitas casas que só trabalham com rótulos italianos, ou casas que só trabalham com rótulos portugueses. Então, o cardápio é o momento de você aprender. Se ele é uma ferramenta de venda, se ele é uma ferramenta de comunicação com seu comensal, ele logicamente ele permite a ampliação do negócio. Tá? Ele vai comunicar uma lista, ele é uma lista de preparações culinárias que deve ser escrita de uma forma profissional, deve ser escrita visando a venda para a promoção dessa venda. Então, a primeira coisa que a gente vai entender, né, quando um cardápio está realmente dando certo, a gente vai entender quais são as vendas. Então é por isso que ele vai permitir a ampliação do negócio. Segunda coisa muito importante,
é a publicidade sobre a comida que ele é elaborado. O cardápio, se ele é uma ferramenta de venda e ele é uma ferramenta de marketing que comunica, ele precisa estar, a escrita precisa estar adequada. Se é um cardápio que tem fotos, a foto precisa ser de uma maneira mais profissional possível, precisa comunicar bem, certo? Porque há cardápios que não tem exatamente nada escrito, tudo é por fotos e são cardápios belíssimos, tá? Então a publicidade está envolvida ali. Então a foto precisa ser trabalhada de uma maneira bem elaborada, certo? Terceira questão que a gente precisa entender ele apoia na geração do lucro das empresas, certo? Então, o cardápio é uma ferramenta de venda, então permite que você exatamente amplie as vendas. Portanto, cada vez mais vai exigir de nós habilidades específicas para desenvolver um bom cardápio. Não só aquela habilidade de saber desenvolver pratos belíssimos, que um chefe de cozinha, um cozinheiro ou uma cozinheira sabe, mas vai exigir de mim que eu saiba, por exemplo, adjetivar, escrever de modo para promover a venda. Isso não é tão fácil assim, nem tão simples assim. De modo a exatamente promover a publicidade com relação à própria alimentação. Colocar algumas palavras que nós vamos ver nas aulas seguintes sobre como adjetivar as palavras-chave, certo? Para que a gente possa ativar alguns gatilhos mentais no nosso comensal, certo? Isso é importante a gente entender. Então, a última coisa que a gente vai trabalhar hoje é que ele apoia na alimentação mais saudável, certo? Então, o objetivo desse cardápio, ele é a promoção da alimentação saudável. Eu penso na venda, eu penso na comunicação, mas, acima de tudo, ele precisa promover a alimentação saudável do meu comensal. Então, um bom cardápio ele precisa estar exatamente em consonância com as leis alimentares e isso é fundamental para a promoção da saúde. Beleza, gente? Então, gente, essa é a aula 3, certo? Já fica aí comigo, certo? Compartilha esse vídeo e vamos para a aula 4. Então, bora cozinhar, pessoal?